1 Coríntios 7:29. Mas digo isto, irmãos, o tempo é curto. O abençoado apóstolo, nestas palavras, nos mostra qual é a nossa posição no mundo e quais são todos os nossos prazeres seculares. Eles são curtos e transitórios, mas isto eu digo, irmãos, o tempo é curto. O texto consiste em duas partes. Primeiro, um discurso gentil, irmãos. Segundo, uma advertência oportuna, o tempo é curto. Um discurso gentil, irmãos. Os santos de Deus são irmãos. Eles são cimentados juntos com o sangue de Cristo. Então não haja contenda entre eles, visto que são irmãos. Gênesis 13:8. Os crentes são regenerados pelo mesmo Espírito. Eles sugam os mesmos seios, as promessas, e usam a mesma roupa, a justiça de Cristo. Eles se sentam à mesma mesa, a mesa do Senhor, e participam da mesma glória, a herança na luz. Colossenses 1:12. Eles não deveriam se amar. Não deveria haver disputa entre o povo de Deus, mas sobre quem amaria mais. Satanás fomenta a discórdia e se aquece no fogo das paixões dos homens. Se ele não pode separar os membros espirituais de sua cabeça, ele se esforçará para fazê-los se ferirem uns aos outros. Se ele não puder manter os santos longe do céu, ele se esforçará para fazê-los lutar uns contra os outros ao longo do caminho. Era ruim para os pastores de Abraão e de Ló lutarem entre si quando o cananeu estava na terra. Gênesis 13:7. É uma época ruim para os marinheiros lutarem quando o inimigo está abrindo buraco no fundo do navio. Tome cuidado para que o inimigo não entre em suas brechas. Que os cristãos se lembrem de que são irmãos. A unidade entre os irmãos se assemelha à harmonia entre os anjos. Salmo 133, versos 1 a 3 diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça, como o orvalho do irmão. É comparado ao unguento porque é doce. É comparado ao orvalho do irmão porque faz tudo frutificar. Os cristãos primitivos tinham um só coração. Atos 4:32. Oremos para que esse lema de ouro seja escrito nas igrejas: um só coração e um só caminho. Jeremias 32:39. Que lugar abençoado será o céu, onde nossa luz será clara, nosso amor será perfeito e nossa alegria será plena. Uma advertência oportuna: o tempo é curto. Esta palavra tempo deve tomar mais estritamente como o termo e o período da vida do homem. O tempo é curto. As diversas instâncias de mortalidade podem servir como tantos comentários sobre o texto. A palavra grega para curto refere-se a marinheiros que enrolam suas velas e as colocam em uma bússola estreita quando o navio se aproxima do porto. Embora as velas da vida do homem estivessem mais abertas nos tempos dos patriarcas, agora Deus está dobrando essas velas em uma bússola mais estreita. O tempo é curto. A Escritura frequentemente afirma a brevidade e transitoriedade da vida do homem. Salmo 89, verso 47. Lembre-se de quão curto é o meu tempo. Salmo 39, verso 5. Eis que fizeste os meus dias como a largura de uma mão, que é a menor das medidas geométricas. Jó usou 3 metáforas elegantes para expor a brevidade da vida do homem. Jó 9, 25, 26. Minha vida passa mais veloz do que um corredor. Ela desaparece como um barco veloz, como uma águia que se lança sobre sua presa. Se olharmos para a terra, a vida do homem é como um corredor veloz. Se olharmos para o mar, é como um navio veloz. Se olharmos para o ar, lá está como uma águia voando. A vida é comparada a uma nuvem. Jó 7:9. Uma nuvem é um vapor puxado pelo sol para a região média do ar. Quando essa nuvem atinge sua proporção total, ela logo se dispersa e é levada pelo vento. A vida se acumula como uma nuvem, cada vez maior, mas de repente é dissipada pela morte. Nossa vida é apenas um sopro, menos ainda. Salmo 39, verso 5. Minha vida não é maior do que a largura da minha mão. Uma vida inteira é apenas um momento para você. A existência humana é apenas um sopro. Há apenas um espaço entre o berço e a sepultura. Salomão disse: há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Eclesiastes 13:2.
mas não menciona nenhum tempo de vida, como se fosse tão curto que não valesse a pena falar. Em que sentido o tempo de vida é curto? É curto em relação à incerteza, pode expirar instantaneamente. Nosso tempo é curto por causa da incerteza. Ezequias, é verdade, tinha um contrato de arrendamento de 15 anos selado, Isaías 38:5. Mas não temos esse contrato selado para nós. A morte pode ocorrer em um dia de marcha. São tantas as baixas que é de admirar que o fio tênue da nossa vida não seja cortado por uma morte prematura. Você não viu uma virgem no mesmo dia vestida com seu traje nupcial e seu lençol? O tempo é curto no que diz respeito ao seu aperfeiçoamento. Se considerarmos que o tempo é bem gasto, então o tempo é realmente reduzido a uma bússola estreita. Uma grande parte do nosso tempo está em pousio. Tire de nossa vida todo o tempo de comer, beber, dormir, além de impertinências ociosas, e então quão curto é o nosso tempo. Quão pouco é o tempo em que podemos verdadeiramente dizer, desta vez eu vivi. Oh, quão pouco é o tempo que se gasta com Deus. Tempo mal empregado não é tempo vivido, mas tempo perdido. O tempo é curto em comparação com a eternidade. Não há telescópio que possa ver até o fim da eternidade. A eternidade é um dia que não tem sol se pondo. É um círculo sem começo nem fim. A eternidade é uma soma que nunca pode ser numerada, uma linha que nunca pode ser medida. Considere tantos milhões de anos quantos foram os minutos desde a criação e eles permanecerão como cifras na eternidade. As tensões mais elevadas da retórica não podem alcançar a eternidade. É um mar sem fundo ou margens. O tempo pode ser comparado a um pedaço de terra na foz do grande oceano. O tempo é um ponto destilado da eternidade. Que pequena mancha disso é a vida do homem. Assim você vê? Neste sentido, o tempo é curto. Não demorará muito para que o cordão de prata seja solto e o arco de ouro quebrado. Eclesiastes 12:6. O tempo passa rápido. Os poetas pintaram o tempo com asas porque ele voa muito rápido. Nos dias de Josué, quando o sol e a lua paravam, o tempo passava. No reinado de Ezequias, quando o sol recuava 10 graus, o tempo avançava. Toda a nossa vida nada mais é do que uma passagem para a morte, onde não há como ficar pelo caminho ou diminuir o ritmo. Veja como a vida é uma coisa insignificante e pobre. O tempo é curto e sobre este pequeno fio do tempo pende o peso da eternidade. A vida é apenas uma pequena cena representada aqui. É apenas um vapor ou sopro de vento. Tiago 4,14. A vida é feita de alguns minutos voadores. Oh, então, quão imprudentes são aqueles que amaldiçoam suas almas para salvar suas vidas. Seria imprudente quem, para preservar um contrato de arrendamento curto, perdesse sua herança. Quantos existem que, para preservar esta vida curta, seguirão caminhos pecaminosos, defraudarão e oprimirão e construirão uma propriedade, mas derrubarão suas almas? Muitos, para salvar suas peles, destruirão suas almas. É melhor suportar um golpe em nosso corpo ou propriedade do que permitir que nossa preciosa alma seja danificada. A alma é o homem do homem. A alma é a parte principesca, coroada de razão. Ele carrega em si alguma vaga ideia ou semelhança de Deus. A alma é um rico diamante engastado no barro. Que loucura é salvar a argila e perder o diamante! Tibério, o imperador, por um gole d'água, perdeu seu reino. Exortação. O tempo é tão incerto e curto. Contemplemos com frequência a brevidade da vida. As penas nadam na água, mas o ouro afunda nela. Pessoas leves e emplumadas flutuam na vaidade, mas cristãos sérios afundam profundamente nos pensamentos de sua morte. Deuteronômio 32:29. Oh, que eles fossem sábios, para que considerassem seu último fim. O esquecimento do último fim torna a vida pecaminosa e a morte formidável. As pessoas naturalmente se afastam dos pensamentos da morte. Amós 6:3. Eles afastaram deles o dia mau. Quando são jovens, eles esperam dar vida ao florescimento da amendoeira.
Quando chega a velhice, eles esperam renovar suas forças como a águia, embora seus corpos estejam sujeitos à corrupção e sintam neles os sintomas da mortalidade. Surdez de audição é a morte rastejando no ouvido. Obscuridade da visão é a morte rastejando nos olhos. No entanto, eles são tão frenéticos que se convencem de uma vida longa. As doenças corporais são apenas arautos da morte que vão antes de preparar um alojamento para a morte. Por que então os homens sonham com uma eternidade terrena? Salmo 49, verso 11, seu pensamento interior é que suas casas durarão para sempre. Onde está o homem que contempla a brevidade do tempo ou faz da morte de outra pessoa um espelho no qual pode ver seu próprio rosto moribundo? Alguns podem dizer que esse discurso da falta de tempo é adequado para os que estão mortalmente doentes, a quem os médicos desistiram. Mas aqueles que estão com saúde podem viver muitos anos, embora seu sangue esteja fresco em suas veias e seus ossos estejam cheios de medula. Você não sabe quão curto pode ser seu tempo. Ele não estava doente nem com medo da doença que disse: alma, relaxe, coma, beba e divirta-se. Mas naquela mesma noite a morte acabou com sua vida. Lucas 12:20. Uma constituição forte não é garantia de uma vida longa. Pessoas com probabilidade suficiente para viver foram subitamente levadas por convulsões e derrames. Em quanto tempo a morte pode soar seu alarme? É relatado, diz Elencos, que o primeiro que ele trouxe para sua nova casa foi uma lápide. Oh, medite sobre a transitoriedade e fragilidade da vida. Pense sempre em sua lápide. Que vantagem nos trará muitas vezes pensando em nossa curta estada aqui? A meditação sobre a brevidade do tempo esfriaria o calor de nossas afeições pelo mundo. Esses objetos visíveis agradam à fantasia, mas não nos deleitam tanto quanto nos iludem. Eles de repente se foram de nós. As coisas mundanas são como uma bela imagem desenhada no gelo que o sol derrete rapidamente. O tempo é curto, então por que devemos amar excessivamente aquilo que não podemos manter por muito tempo? 1 Coríntios 7:31. A moda ou desfile do mundo passa. O tempo passa como um navio a todo vapor. Isso, pensado seriamente, mortificaria a cobiça. Paulo se considerava pronto para soltar a âncora e partir. Seu amor pelo mundo já havia morrido. Gálatas 6,14. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quem cobiçaria aquilo que não tem contentamento nem continuidade? Pedro teve a mesma opinião em 2 Pedro 1,14, sabendo que em breve devo adiar este meu tabernáculo. Entre os gregos, a cidade de Esparta teve um rei por 1 ano e depois ele deveria depor sua coroa, o que fez com que todos se esforçassem para não ser rei. Por que deveríamos trabalhar tanto pelo mundo como se fôssemos viver aqui para sempre? Que necessidade há de uma longa provisão se for para um caminho curto? Se tivermos o suficiente para levar nossos encargos para o céu, isso deve ser suficiente. Suponha que o contrato de arrendamento de um homem esteja prestes a expirar e ele comece a construir e plantar. Ele não seria considerado tolo? Quando nosso tempo é tão curto agora, seguir o mundo imoderadamente, como se buscássemos felicidade na terra que Deus amaldiçoou, é um grau de loucura. Em breve não precisaremos da terra, mas de sermos enterrados nela. A meditação sobre a brevidade do tempo deve ser um meio de nos humilhar. Agostinho chama a humildade de mãe das graças. O bálsamo afunda no fundo da água. Um bom cristão afunda na humildade. E o que pode derrubar as bandeiras e estandartes do orgulho do que considerar que em breve cairemos no pó. O sacerdote deveria lançar as penas das aves no lugar das cinzas, Levítico 1,16. Da mesma forma, todas as suas penas de honra devem em breve cair nas cinzas. Aquele que está vestido com a mortalidade não deve estar vestido com humildade. Os pensamentos da sepultura devem enterrar nosso orgulho. A meditação sobre a brevidade do tempo aceleraria nosso arrependimento. O arrependimento é tão necessário quanto o céu. Assim como a umidade e o calor natural preservam a vida,
Lágrimas de arrependimento e um coração ardente de amor preservam a alma. É natural adiar o arrependimento. Dizemos com Ageu 1 e 2, ainda não é chegado o tempo, mas, diz o texto, o tempo é curto. Nossa vida é uma vela que logo se apaga. Os pensamentos de incerteza e rapidez do tempo nos impediriam de adiar nosso arrependimento. Não há tempo para atrasarmos. Observa-se das aves da Noruega que voam mais rápido que as aves de outros países. Por instinto da natureza, sabendo que os dias naquele clima são muito curtos, eles se apressam para seus ninhos. A consideração da curta permanência aqui nos fará evitar atrasos e voar mais rápido para o céu nas asas do arrependimento. A meditação sobre a brevidade do tempo nos daria um antídoto contra as tentações de Satanás. A tentação é a filha mais velha de Satanás que o corteja. Satanás faz mais mal com suas artimanhas do que com seus dardos. Ele sabe se adequar à sua tentação, como o agricultor sabe qual semente é adequada para tal solo. Satanás tentou Acã com uma cunha de ouro e Davi com beleza. É difícil manter as margens da graça contra o mar da tentação. Não conheço melhor remédio contra as solicitações imodestas de Satanás do que este texto: o tempo é curto. O que, Satanás? Você me tenta a vaidade? Quando vou desistir de minhas contas no julgamento? Estarei agora pecando quando amanhã posso estar morrendo. Como devo olhar meu juiz na face? Cristão, quando Satanás colocar o prazer pecaminoso diante de você, mostre a ele uma caveira. Isso fará com que as tentações desapareçam. A consideração da brevidade da nossa permanência no mundo seria uma ajuda para a temperança. Isso nos tornaria sóbrios e moderados no uso dos confortos mundanos. Pelo excesso, transformamos as coisas lícitas em pecaminosas. A abelha pode sugar um pouco de mel da flor, mas coloque-a em um barril de mel e ela se afoga. Podemos, com Jonathan, mergulhar a ponta da vara no mel, mas não enfiá-la muito longe. A carne, quando mimada, se rebela. O melhor preservativo contra a intemperança é este: o tempo é curto. Os egípcios, em seus grandes banquetes, costumavam trazer a imagem de um homem morto e dizer aos convidados: observe isso e prossiga em seu banquete. Um excelente antídoto contra o excesso. José de Arimateia ergueu um sepulcro em seu jardim para temperar suas delícias floridas com pensamentos de morte. A meditação sobre a falta de tempo atenuaria muito nossa dor pela perda de relações queridas. É observável que quando o apóstolo disse "o tempo é curto", ele imediatamente acrescentou que aqueles que choram seja como se não chorassem. Sem dúvida, a perda de relações é penosa para a parte carnal. É como arrancar um membro do corpo. Quando Deus nos atinge em nosso olho direito, choramos. É lícito dar vazão à nossa dor. José chorou por seu pai morto, mas embora a verdadeira religião não bana a dor, ela a limita. Devemos chorar como se não tivéssemos chorado. O pecado de Raquel foi que ela se recusou a ser consolada. Mateus 2,18. Se alguma coisa pode parar a questão da tristeza, pelo menos amenizá-la é isso: o tempo é curto. Em breve teremos nossas perdas compensadas e desfrutaremos de nossas relações piedosas novamente no céu. A meditação sobre a brevidade do tempo nos faria valorizar muito a graça. O tempo é curto, mas a graça é para sempre. 1 João 2,27. A unção que recebestes dele permanece em vós. A graça é uma flor da eternidade. É uma semente imortal. 1 João 13,9. A graça não é destruída pela morte, mas transplantada para um solo melhor. A graça não é um arrendamento que expira logo, mas uma herança vinculada para sempre. Aquele que tem a verdadeira graça não pode mais perdê-la do que os anjos que estão fixos em seu orbe celestial. A graça deve durar mais do que o tempo e correr paralelamente à eternidade. Se o tempo é tão curto e alado, tome cuidado para não desperdiçar esse curto período de tempo. Perder tempo é o pior desperdício. Tome cuidado para não gastar tempo de forma não lucrativa.
Domiciano perdia muito tempo caçando moscas. Muitos vivem apenas para ocupar o terreno. Juízes 10:4, Jair tinha 30 filhos que cavalgavam em 30 jumentos, e eles morreram. Portanto, pode-se dizer que tal pessoa nasceu no reinado de tal rei e possuía tal propriedade e morreu. Sua vida mal valia uma oração, ou sua morte valia uma lágrima. Uma pessoa ociosa é uma cifra no mundo, e Deus não anota nenhuma cifra no livro da vida. Muitos são como a madeira da videira, inúteis. Ezequiel 15:3. Os homens pegarão algum alfinete para pendurar algum vaso nele. Muitos se assemelham aos lírios que não trabalham nem fiam. Eles passam o tempo como o imperador Calígula. Ele teve grandes despesas para fornecer uma marinha, e quando ela foi fornecida, ele enviou seus marinheiros ao mar para coletar conchas de berbigão, e assim eles voltaram para casa. Deus forneceu aos homens um tempo precioso no qual eles podem trabalhar na salvação, e eles o empregam em tolas vaidades. Que recompensa pode ser esperada quando não há trabalho feito? Quem é coroado como conquistador, quem nunca luta? Mateus 25:30. Lance o servo inútil na escuridão total. Tome cuidado para não passar o tempo viciosamente. Muitos gastam seu curto tempo bebendo, jogando e prostituindo-se. Esaú perdeu a bênção enquanto caçava. Muitos perdem o céu enquanto procuram prazeres pecaminosos. O pecado é fervido a uma grande altura nesta era. Os homens consideram uma pena não serem vis. Eles estão mergulhados e fervidos na maldade. Eles vivem no mundo para infectar os outros, como cocatrice com seu hálito envenena as ervas. Que terrível relato eles terão que dar, que não tem nada para mostrar a Deus a não ser seus pecados. Se o tempo de vida é tão curto, melhoremos. Efésios 5:16, remindo o tempo. Se um homem tivesse pouco tempo em uma fazenda, ele faria o melhor melhoramento possível e obteria uma colheita tão boa quanto pudesse antes de deixá-la. Os pensamentos de nossa curta estada aqui na terra devem nos fazer melhorar esta pequena polegada de tempo. Para que possamos fazer isso melhor, lembre-se de que somos responsáveis perante Deus por nosso tempo. Deus dirá: o que você fez com o seu tempo? Se um mestre confia a seu mordomo dinheiro e bens, ele espera que ele preste contas do que fez com eles e como os empregou. Todos nós somos mordomos, e Deus nos chamará para um ajuste de contas e dirá: o que você fez com o talento do tempo que lhe confiei? Em geral, ocupe-se do trabalho de salvação. Filipenses 2:12. Aquele que acumula ouro e prata é sábio para seus filhos, mas aquele que obtém a salvação é sábio para si mesmo. Especialmente, melhore esse curto período de tempo com um exame sério. Examine como está o caso entre Deus e suas almas. Segundo aos Coríntios 13:5, examinem-se a si mesmos. Examinem-se como o ourives faz com seu ouro. O tempo é curto, e se Deus dissesse esta noite: preste contas de sua mordomia. Considerem-se a respeito de suas dívidas. Suas dívidas foram pagas e seus pecados perdoados. Considerem-se sobre como fazer a sua vontade. O tempo é curto, você pode morrer antes da noite. Você fez seu testamento? Quero dizer, no sentido espiritual, você entregou sua vontade a Deus e por voto solene selou a vontade. Os mais aptos a renunciar suas almas a Deus são os que renunciaram suas vontades a Ele. Chamem-se a prestar contas sobre suas evidências para o céu. Suas evidências estão prontas. Seus desejos são suas evidências. Você deseja Cristo para si mesmo, como a beleza é amada por si mesma. Nada pode saciar sua sede senão o sangue de Cristo. Seu desejo é acelerado em esforço. Este é um sinal abençoado. Por falta desse autoexame, muitos que são bem conhecidos pelos outros são desconhecidos para si mesmos. Eles não sabem para onde irão quando morrerem, ou para que costa navegarão, para o inferno ou para o céu. Melhore este curto período de tempo aproveitando todas as estações e oportunidades para suas almas. O marinheiro leva a estação mais apta. Ele se põe no mar enquanto o vento sopra. O tempo é curto e a oportunidade, que é a nata do tempo, é mais curta.
Não deixe que as estações da misericórdia passem sem serem melhoradas. Enquanto o Espírito de Deus luta com você, alimente seus doces sussurros e movimentos. Quando a pomba veio voando para as janelas da arca, Noé estendeu a mão e puxou-a para dentro da arca. Então, quando o Espírito de Deus, esta pomba abençoada, vier até você, receba-a na arca de sua alma. Se você repelir o Espírito, ele pode se recusar a se esforçar mais. As estações do Evangelho, embora sejam doces, são rápidas. Enquanto os ministros de Deus estiverem com você, faça uso deles. Zacarias 1:5. Os profetas vivem para sempre. Seu tempo, por causa de seus trabalhos, dificilmente é tão longo quanto os outros. Lemos sobre lâmpadas dentro dos jarros em Juízes 7:16. Os ministros são lâmpadas, mas essas lâmpadas estão em jarros de barro que logo se quebram. Embora os ministros carreguem a palavra da vida em suas bocas, eles carregam a morte em seus rostos. Melhore seus trabalhos enquanto você os tem. Eles têm sede de sua felicidade e, como tantos sinos, tocariam em suas almas para Cristo. Melhore este curto período de tempo mantendo uma comunhão íntima com Deus. 1 João 1:3. Nossa comunhão é com o Pai. Esta doce comunhão com Deus é mantida pela santa meditação. Gênesis 24:63. Isaque saiu para meditar no campo à noite. A meditação consolida as verdades divinas na mente. Ele traz Deus e a alma juntos. A meditação é o fole das afeições. Dá uma visão e um gosto de glória invisível. Salmo 104, verso 34. Minha meditação sobre ele será doce. A comunhão com Deus é mantida pela oração. Dias de oração são dias de ascensão. Calígula colocou suas efígies no Capitólio, sussurrando nos ouvidos de Júpiter. A oração sussurra nos ouvidos de Deus. É uma negociação secreta e uma conversa com Deus. Neste monte de oração, a alma tem muitas doces transfigurações. Aproveite este pouco tempo prestando todo o serviço que puder para Deus. A sabedoria pode ser aprendida com o inimigo. Satanás é mais feroz porque sabe que seu tempo é curto. Apocalipse 12:12. Agiríamos com mais vigor para Deus visto que nosso tempo é curto. Nossas vidas devem ser como joias, embora pequenas em quantidade, mas grandes em valor. Paulo sabia que sua estada no mundo era curta, portanto, quão zeloso e ativo ele foi para Deus enquanto viveu. 1 Coríntios 15:10. Trabalhei muito mais do que todos eles. A obediência de Paulo não se moveu tão lentamente quanto o sol no mostrador, mas tão rápido quanto o sol no céu. O tempo é curto. Sejamos exaltadores de Deus. Vamos dar glória a Deus fazendo bem aos outros. Assim como as árvores aromáticas exalam seus óleos preciosos, também devemos aplicar nossa força para o bem dos outros. Façamos o bem às suas almas e convençamos os ignorantes, fortaleçamos os fracos e tragamos de volta os errantes. Um bom cristão é tanto um diamante quanto uma magnetita, um diamante brilhando em santidade e um imã por sua virtude atraente em atrair outros a Cristo. Façamos o bem aos seus corpos. Muitos neste dia dizem para suas tristezas: vocês são nossos companheiros. Que nossos dedos caiam com a mirra da liberalidade. Hebreus 13:16. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir o que você tem com os necessitados, pois tais sacrifícios são muito agradáveis a Deus. Alimentemos os famintos, vistamos os nus e sejamos salvadores temporais para os outros. Poderíamos assim melhorar nosso tempo. Nossas vidas, embora curtas, seriam agradáveis. Essa seria a maneira de espalhar um cheiro perfumado na Igreja de Deus, como as laranjeiras que perfumam o ar onde crescem. Se pudéssemos melhorar nosso tempo, poderíamos ter nossas consciências elaborando um certificado para nós, como em 2 Coríntios 1:12. Então não importa se o mundo censura, contanto que a consciência o absolva. Não importa o quão cruzadas as rodas vão se o relógio bater corretamente. Se pudéssemos assim melhorar nosso tempo, poderíamos ter uma passagem fácil e alegre para fora do mundo. Este foi o consolo de Ezequias quando ele pensou que estava deitado em seu leito de morte. 2 Reis 20, verso 3.
Rogo-te, ó Senhor, lembra-te de como fiz o que era bom aos teus olhos. Melhorar o tempo responde corretamente ao custo de Deus, dá crédito à verdadeira religião e salva a alma. Deixe isso causar terror em toda pessoa perversa que esgota sua força no pecado. Seu tempo é curto e então começa seu inferno. Ele passa a vida brincando. Ele pega o tamboril e a harpa e se alegra com o som do órgão. Jó 21:12. Mas está chegando a hora em que toda sua alegria cessará. Apocalipse 18:22. Nunca mais se ouvirá ali som de música, nem harpas, nem cânticos, nem flautas, nem trombetas. Todas as coisas extravagantes que você tanto amou se foram. Os luxos e o esplendor que você tanto valorizou nunca mais serão seus. Eles se foram para sempre. Apocalipse 18:14. A sepultura enterra toda a alegria de um pecador. Quando o homem perverso morre, o diabo ganha uma fortuna. Satanás, na forma de Samuel, disse a Saul, 1 Samuel 28:19, você estará comigo amanhã. O pecador tem seus desejos hoje e pode estar com o diabo amanhã. Quem invejaria os ímpios por sua honra ou prazer? Devem pagar caro por isso. Eles têm uma festa curta, mas um longo acerto de contas. Por uma gota de alegria, eles devem beber um mar de ira. E quem conhece o poder dessa ira? Belarmino disse que se um homem visse o inferno, seria o suficiente para deixar um bêbado sóbrio. O inferno é a epítome do tormento. O sacrifício do ciúme não deveria ter óleo nem incenso. Números 5:15. No inferno não há óleo de misericórdia colocado nos tormentos dos ímpios para acalmá-los. Nem há incenso de oração para apaziguar a ira de Deus. Oh, que os pecadores com o tempo rompam suas iniquidades. O que aconteceu com o intelecto deles? Eles pecaram, afastando a razão e também a consciência. O tempo de vida é curto, mas os tormentos do inferno são prolongados. Apocalipse 14:11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Aqui está um lado leve do texto para os piedosos. Eles podem estar contentes por seu tempo aqui ser curto. Eis que há mel na ponta da vara. O tempo sendo curto, o tempo de pecado deles não pode ser longo. O pecado é um prisioneiro problemático. Romanos 7:24 diz que Paulo, aquela ave do paraíso, suspirou e gemeu sob a corrupção. Um filho de Deus mistura pecado com seus deveres. Ele não pode escrever uma cópia da santidade sem borrar. Há uma parte de um coração regenerado que está do lado de Satanás. Mas tenha bom consolo, o tempo é curto. É apenas por um curto período de tempo, cristãos, que vocês estarão lutando contra o coração orgulhoso e incrédulo. O ano de lançamento está chegando. A morte faz com os piedosos como o anjo fez com Pedro. Ela os fere e faz com que suas correntes de pecado caiam. O tempo sendo curto, seu tempo de trabalho não pode ser longo. Nesta vida, muito trabalho é cortado. Há o trabalho da mão, como o artífice trabalha em seu ofício. Provérbios 10:4. Existe o trabalho da cabeça. As noções são filhas do cérebro e há trabalho em produzi-las. Existe o trabalho do coração, que é o trabalho mais difícil: pesquisar, limpar e vigiar o coração. Como o relógio às vezes anda mais rápido, às vezes mais devagar, o coração às vezes anda mais rápido no pecado, às vezes mais devagar no dever. Mas aqui está o consolo do santo, seu tempo de trabalho é curto. Apocalipse 14:13. Eles descansarão de seus trabalhos. Quando seus corpos voltam ao pó, suas almas voltam ao descanso. O tempo sendo curto, o tempo de sofrimento deles não pode ser longo. A vida está carregada de problemas. Quão frágil é a humanidade! Quão curta é a vida e quão cheia de problemas. Jó 14:1. Você também pode separar o peso do chumbo, assim como os problemas da vida de um homem. Viemos ao mundo com um grito e saímos com um gemido. Cada um tem o seu jugo, e tudo bem se não houver um prego nele. Embora a cruz seja pesada, temos apenas um pequeno caminho para carregá-la. A morte dará aos piedosos um mandado de tranquilidade. Jó 3:17. Lá na sepultura, os ímpios cessam de perturbar.
O tempo sendo curto, o tempo de espera não pode ser longo. Os piedosos não demorarão muito fora do céu. Enquanto os anjos abençoados veem as belezas orientais que brilham na face de Deus, os crentes vivem longe da corte, presos no corpo. Aqui eles preferem desejar Deus do que desfrutá-lo. Mas o tempo é curto, talvez alguns dias ou horas, e os santos se consolarão à luz do semblante de Deus. Eles deixarão seu travesseiro de espinhos e colocarão suas cabeças no seio de Cristo. A fé dá uma propriedade em Deus, a morte dá uma posse. As carroças e carruagens chegaram chacoalhando até o velho Jacó, mas deveriam levá-lo até seu filho José. As rodas da carruagem da morte podem chocalhar para um crente, mas é para levá-lo para a casa de seu pai. Nesse paraíso de Deus, um cristão terá mais do que pode imaginar. Efésios 13:20. Ele pode imaginar, e se toda montanha fosse uma pérola, toda flor um rubi, toda areia do mar um diamante, todo globo uma joia brilhante? Mas todos os seus pensamentos são muito baixos e anões para alcançar a glória das pirâmides celestes. A recompensa celestial, como disse Agostinho, excede a fé, e como o tempo é curto, um cristão estará no céu antes que ele perceba. Então ele banhará sua alma naqueles prazeres perfumados do paraíso que correm à direita de Deus para todo sempre. Terminei o texto. Deixe-me falar com a ocasião. Estamos reunidos aqui para comemorar a morte de um eminente ministro desta cidade, o Sr. John Wells. Lamento ser o ator nesta cena triste, mas sendo solicitado por ele em sua vida, caso eu sobreviva, me dispus a fazer este último ofício de amor. Ultimamente tem havido uma grande mortalidade de ministros. Os homens do mundo não precisam ser tão ferozes contra os ministros de Deus. Eles não os incomodarão por muito tempo. Deus está tirando seus ministros tão rápido, 2 em um dia. É um presságio de muito mal. Ele pressagia a queda de uma casa quando os pilares são removidos. Em relação a este reverendo irmão falecido, não é meu propósito usar elogios exagerados. Apenas me dê permissão para espalhar algumas flores em seu caixão. Nosso digno amigo era dotado de erudição e loquacidade no falar. Ele sabia manejar corretamente a palavra como um obreiro que não precisava se envergonhar. Ele tinha selos para o seu ministério. Alguns de seus ouvintes podem chamá-lo de pai espiritual. Quanto à sua piedade, ele não era apenas um seguidor do que era bom, mas um líder. Ele disse, não muito antes de sua morte, que tinha certeza de que amava a Deus. Ele foi fixado em seus princípios. Embora ele seja uma estrela caída pela morte, ele não era uma estrela errante. Sua disposição não era taciturna, mas afável. Ele era um homem de franqueza e cortesia. Ele obedeceu e ganhou a afeição de muitos para ele. Quando a graça e a doçura da natureza se encontram, é como um diamante em um anel de ouro. Com relação à sua pregação, ele pregava de forma inteligível para a capacidade de sua assembleia de ouvintes, porque tinha certeza de que um ministro nunca tocaria o coração de seus ouvintes se disparasse sobre suas cabeças. Os ministros devem ser estrelas para iluminar, não nuvens para obscurecer a verdade. Clareza é a graça do discurso. Gregóry Nazianzen pregou claramente para os ignorantes, mas foi admirado pelos eruditos. Ele era consciencioso e meticuloso em seu trabalho. A preguiça de um ministro é tão ruim quanto o sono de uma sentinela. Ele não iria oferecer isso a Deus, aquilo que não lhe custou nada. Cristo sangrou pelas almas. Bem, podemos suar. Este bom homem, como uma vela, consumia-se enquanto dava luz aos outros. Ele era um homem de espírito perdoador. Ele não estava preocupado com o transbordamento de fel. Bondades ele escreveu em mármore, ferimentos que ele esqueceu. Ele era muito caridoso. As costas e as barrigas dos pobres foram os sulcos onde ele semeou as sementes de sua liberalidade. Mas embora sua caridade brilhasse, ele não se importava que ela pudesse brilhar. Ele agora foi tirado do mal que está por vir. Para você que estava sob seu ministério, deixe-me dizer que você perdeu um amigo e um guia. Vocês têm motivos para serem queridos e enlutados. Deixe-me pedir apenas isso de você, que você se lembre das muitas boas instruções que lhe foram dadas.
Embora ele esteja morto, não deixe seus sermões morrerem também, mas trabalhe para copiá-los em suas vidas. Amém.